No dia de hoje, senhor presidente, por volta das 10 da manhã, o governador Jacques Wagner, acompanhado do ministro Fernando Bezerra, ministro da Integração Nacional, ambos, portanto, nordestinos, tiveram a oportunidade de entregar uma importante obra na microrregião de Irecê, no estado da Bahia. Mais precisamente, para quem gosta de precisão geográfica, no noroeste baiano. A região de Irecê, ou da microrregião de Irecê, é uma região muito conhecida pela sua fertilidade, pela sua capacidade de produção, mesmo, senador Mozarildo, enfrentando todas as dificuldades que um sertão produtivo, como costumo chamar o semiárido, esse semiárido enfrenta. Portanto, na proeza daquele sertanejo da microrregião de Irecê, o dia de hoje passou a ser um dia importantíssimo. Uma obra considerada das mais difíceis, com investimento na ordem de 178 milhões de reais, uma obra que tem uma abrangência de aproximadamente 16 municípios naquela microrregião, os municípios ali de Irecê e Itaguaçu da Bahia, que eu quero chamar a atenção primeiro, porque é onde, inclusive, o governador se encontrava na manhã de hoje. Então, ali, Irecê, América Dourada, João Dourado, Lapão, Ibipeba, Ibititá, Barro Alto, Barra do Mendes, Canarana, Presidente Dutra, Uibaí, São Gabriel, o próprio Itaguaçu da Bahia, que eu já falei. É importante registrar de novo, o município de Jussara, Central e o município de Cafarnaum. Então, senhor presidente, esses 16 municípios tiveram no dia de hoje essa boa notícia. Amanheceram na expectativa da chegada da água do São Francisco. A obra da adutora, com os investimentos que já me referi aqui na ordem de 178 milhões de reais, portanto, fazendo com que essa água do São Francisco possa chegar a essa região, além do que o governo também autorizou no dia de hoje a construção, a pavimentação ou a licitação para a pavimentação do trecho da cidade de Xique-Xique até a região do perímetro, que nós chamamos lá de Baixio, que muita gente até batiza como Baixio de Irecê, mas que na realidade o Baixio se localiza até nas terras de Xique-Xique. Portanto, esse é um dia muito importante para aquele sertanejo da microrregião de Irecê. Por conta dessa chegada da água, a autorização para que nós possamos promover a infraestrutura. Ao mesmo tempo, a Codevasf também já disparou lá hoje, através do seu presidente, Elmo Vaz, que é baiano e da região, a autorização para a primeira etapa do Baixio, portanto, para permitir que aqueles agricultores já pudessem fazer a ocupação das suas terras naquela região, ali do Baixio de Irecê. E mais, o governador Jacques Wagner também, nesse dia de hoje, junto ao ministro, eu diria que selaram, ministro e governador, uma parceria importante para que a gente possa dar sequência a essas medidas de perenização de sistemas para a convivência com a seca. Aqui, dessa tribuna, desde o início do ano de 2012, que nós clamamos por recurso. O Ministério da Integração foi solícito, nos atendeu, fez de forma, eu diria, comprometida todo o nível de empenho e, ao mesmo tempo, a liberação dos recursos. Essa é a segunda adutora de grande porte que o governador Jacques Wagner já entrega nesse curto espaço de tempo, usando aí as prerrogativas que o velho Chico nos permite,
que é de já fazer a água chegar a outros cantos. E me refiro à adutora do Algodão, ali na região de Guanambi, e agora a adutora do São Francisco, portanto, lá na microrregião de Irecê. É fundamental para que essa política possa ir ao encontro de todo esse desejo do sertanejo de ganhar as condições. Mas essa é uma região também, meu caro Mozarido, onde nós temos um número expressivo de pequenos, de mini e da agricultura familiar. E que mesmo no dia de hoje, vários deles já nos ligavam cobrando as soluções e principalmente as rodadas de negociações para a questão da dívida. A medida provisória 610 já se encontra aqui na casa. Provavelmente o senador Eunício Oliveira deverá ser o relator, mas nós temos em curso aí várias medidas que foram aprovadas e que nós somos do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, agilidade. Agilidade para solucionar o problema desses agricultores, agilidade, inclusive, para permitir que esses agricultores tenham acesso ao novo crédito, até porque na Bahia a chuva chega e quando não chega a água advinda do céu, chega como essa que eu me referi aqui agora, através de adutora. Então, se chegam essas condições, é preciso que a gente elimine de uma vez por todas a burocracia, a letargia e essas posições que, lamentavelmente, ainda se encontram nessas instituições financeiras. Sei que o Banco do Nordeste tem sido um grande parceiro, o Banco do Brasil tem feito um esforço fenomenal para atender a demanda dos agricultores baianos e nordestinos, mas é preciso fazer mais. Porque se essa fase passa, nós vamos daqui a pouco enfrentar de novo uma nova onda extremamente natural da seca. Nós não estamos propondo acabar com a seca não se acaba. Portanto, se convive, mas para se conviver com ela é preciso que adotemos principalmente medidas perenizadoras de convivência, com sistemas de abastecimento, com sistemas simplificados, com sistemas utilizando poços artesianos, utilizando cisternas, mas principalmente com política pública, para que o sujeito possa, sem tendo acesso a essas políticas públicas, poder sobreviver. Em tendo acesso às políticas públicas, criar as condições para o desenvolvimento local. Essas regiões foram condenadas, num tempo não tão distante assim, a sobreviverem só dos programas sociais. É importante que a redenção, é importante que a ação, ela caminhe na direção exatamente de encontrar nesse novo tempo as condições para o desenvolvimento econômico. As políticas públicas são importantes do ponto de vista de Bolsa Estiagem, Bolsa Família, crédito, o Garantia Safra, mas o agricultor quer mais do que isso, presidente Sarney. O agricultor quer as condições, para que, inclusive, com o suor do seu rosto e com os calos na mão, consiga tirar da terra o seu sustento, mas preparar essa região para a atração de outros investimentos. Por exemplo, verticalizar essa produção, acabar essa história de que tudo que a gente produz tem que procurar uma rota de escoamento, na maioria das vezes, para exportação. O valor agregado é o que determina o maior ganho. A possibilidade de verticalizar a produção é a certeza da geração de postos de trabalho. Então, portanto, é fundamental que isso seja adotado. E não é à toa, senhor presidente, que agora, em meio a toda essa crise, cantada aí em prosa e verso, aí principalmente alardeada pelos pessimistas, a Bahia, no último mês de abril, foi responsável pela geração de 10.186 novos postos de trabalho, com carteira assinada que eu estou me referindo. E de acordo com o dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, as novas vagas representam um avanço de 0,59 em relação ao número de contratações do mês de março. Ainda de acordo com esse cadastro,
os números deram à Bahia a liderança na geração de empregos em toda a região Nordeste. E ainda seguido pelo Ceará, com 4.000 contratações, e Pernambuco, com 4.300 também novas vagas. É importante destacar que esses novos postos de trabalho, ainda temos o setor de serviço como o vanguardista, como pioneiro ou até como, agora, eu diria, timoneiro dessa geração de postos de trabalho. São 2.969 vagas para essas mais de 10.000 vagas criadas. Aí vem a agropecuária, que aí eu quero chamar a atenção para isso, mesmo na crise, com toda a seca, meu caro Mausarildo. A agropecuária na Bahia foi responsável por quase 3.000 postos de trabalho, 2.927. Então isso mostra o acerto de políticas dessas, como o governador Jacques Wagner e o ministro Fernando Bezerra estavam entregando no dia de hoje. Criar as condições para que esse desenvolvimento se processe. Recentemente, o interior da Bahia recebeu um farto investimento, poderíamos dizer assim, para a geração de energia eólica, R$1 bilhão. Portanto, nós precisamos investir no interior, quebrar essa lógica do investimento concentrado na capital ou na região metropolitana, possibilitar essa desconcentração da economia para permitir que o Estado como um todo cresça. E aí, mais uma vez, importante a medida que o governador Jacques Wagner assumiu hoje, de autorizar a pavimentação da estrada que liga a Xique-Xique ao Baixio, para você estabelecer rotas de escoamento da produção. Aliás, quero chamar a atenção para uma das questões que envolve isso. Tenho batalhado em conjunto com o nosso vice-governador do Estado, Otto Alencar, para que nós possamos fazer a ligação entre os dois perímetros. Lá o Salitre, que fica na região de Juazeiro, norte da Bahia, com o Baixio, que fica ali na região, na micro-região de Irecê. Portanto, a interligação desses dois perímetros é muito importante para o escoamento da produção, para que esses dois perímetros tenham canais de interligação. Essa é uma das reivindicações que temos feito em conjunto com o nosso secretário de Infraestrutura, que é vice-governador, porque entendemos que é importante. Então, é necessário que tanto o Codevasf quanto o Ministério do Planejamento possam se quebrantar um pouquinho para que a gente faça essa estrada, para que a gente permita àqueles agricultores dos dois perímetros uma relação entre eles. E é fundamental para essa atividade que eu estou me referindo aqui, a geração de postos de trabalho, para a economia local. Eu estou falando de duas regiões que convivem permanentemente com o clima semiárido, que convivem permanentemente com a dificuldade, mesmo estando na beira do São Francisco. Porque tanto a parte do Salitre é próxima ao São Francisco, quanto o Baixio também muito próximo ao São Francisco. Mas só a proximidade do rio não basta. Tanto é que nós tivemos que fazer uma adutora, levando água do São Francisco um pouquinho mais adentro. Tanto é necessário que nós vamos fazer a estrada. Senão não adianta, produz e escoa por onde? Vai sair por evaporação? Eu nunca vi produção sair por evaporação. O único produto que sai por evaporação que serve aí é éter. E que mesmo assim, depois que evapora, não serve mais para nada. Então, na realidade, esses complementos são importantes para que a gente dê a esse sertanejo, para que a gente entregue a esses baianos e baianas que vivem no interior do Estado as condições para produzir, as condições para ali viver, as condições para poder, inclusive, ter acesso à universidade. Aqui nós aprovamos, senador Mausarildo, na semana retrasada, a criação da Universidade do Sul, extremo sul da Bahia. Está chegando mais uma para a Bahia, que é a Universidade do Oeste Baiano. Agora, é importante que a instalação dessas unidades sejam acompanhadas de medidas como essa, para permitir que a economia local cresça, que a economia local permita a atração de investimento, a chegada de empresas, a geração de postos de trabalho, para que a vida nessa região não seja marcada como num passado bem recente, só pelo o bilhete da viagem, na maioria das vezes, no pau de arara, para procurar o grande centro. Portanto, essa é a transformação importante. Por isso eu quero aqui salientar que nesse caso específico, do dia de hoje, não é só a adução
não é só a adoção de medidas com essa adutora, mas é, na prática, eu diria, a abertura de um caminho que nos permitirá, com essa adução, a chegada da água e, ao mesmo tempo, a chegada das oportunidades para o sujeito lá plantar, colher, produzir e ter a capacidade de, na sua terra, criar os seus filhos, ver os seus filhos crescerem, desenvolverem e, ao mesmo tempo, ganhar outro caminho. Porque senão fica só marcado, senador Aloysio, para os filhos desse sertanejo, a vida da roça. Não que seja algo degradante ou que seja algo completamente fora, mas por que não na roça e viver de outra opção? Mesmo na roça, ter a oportunidade de cursar a agronomia, ter a oportunidade de cursar outras coisas, até tecnologia. Portanto, essa lógica de que as pessoas têm que migrar para a cidade grande, Salvador, durante muito tempo, foi a Meca do estado da Bahia. Todo mundo se virava para ela. Eu sou filho de uma família que foi assim. Meus pais foram embora da cidade do interior para Salvador. Eu, como já sou um dos fins de rama ali, já sou um dos últimos, tive a oportunidade de nascer em Salvador. Mas meus irmãos, inclusive os mais velhos, nasceram em condições completamente adversas. Meu pai largou a roça e virou ferroviário. Essa não pode ser uma prática desse novo tempo. Isso não significa dizer que quem está na cidade do interior só tem que trabalhar na roça. É por isso que nós estamos defendendo a chegada do desenvolvimento, para que, além do trabalho na agricultura, outras oportunidades sejam dadas em quaisquer cantos do estado da Bahia, em qualquer outro estado. A política de desenvolvimento nesse país passa exatamente pela desconcentração dos investimentos e a desconcentração econômica, permitindo que os estados, que todas as regiões dos estados possam ser enxergadas a partir, principalmente, da sua vocação e não condenadas ao atraso a partir de uma decisão política ou até da opção de investimento, principalmente localizado pelas condições de infraestrutura. Por isso que esse debate estruturante, ele é decisivo para que a gente crie as condições em igualdades para todos, onde quer que estejam vivendo nesse país. Por isso, senhor presidente, é um dia importante para a gente no dia de hoje, e eu quero encerrar, vou encerrar meu pronunciamento, senhor presidente. Para registrar a presença aqui nas galerias de visitantes convidados pelo deputado Dirceu Seráfico, do PP do Paraná, que são de Toledo, no Paraná. Sejam muito bem-vindos aqui. Ok, senhor presidente, sejam bem-vindos os que aqui visitam esse Senado, e essa é uma das coisas da proeza desse novo tempo, porque muitos não conseguem chegar aqui fisicamente, mas muitos hoje conseguem estar aqui virtualmente. Então, acho que essa é uma das grandes virtudes desse novo tempo, a possibilidade da gente, em tempo real, poder se comunicar em qualquer canto desse país com todos os cidadãos. Então, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, na tarde de hoje. Muito obrigado.